Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesse dia, amém? Pessoal, um bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu venho nessa manhã trazer uma palavra de Deus, compartilhar uma palavra de Deus que vai diretamente de encontro ao seu coração nesse dia. Esse canal é uma ponte de Deus que veio para poder direcionar o seu dia, abençoar o seu dia, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, trazer direcionamento espiritual, trazer também fé, esperança nesse dia, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos que nós precisamos tanto da palavra de Deus na nossa vida. Então, nesse dia especial, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu nessa manhã, no momento que eu estava no meu período de oração, falando com Deus, pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse transmitir essa palavra. E hoje eu quero ser aqui um mensageiro do Senhor para poder transmitir as boas novas através dessa palavra que Deus me deu. Então, pessoal, gostaria que você meditasse comigo hoje nessa palavra, que você desse lugar ao Espírito Santo de Deus nessa manhã para poder estar trabalhando na sua vida. Quero meditar com você, se você tem aí, mas se você também não tem, a sua Bíblia, talvez você está no trânsito agora em direção do seu trabalho, ou talvez você está na sua faculdade, na sua escola, mas independente de onde você esteja agora, o importante é que você dê ouvido às palavras que estão nesses versículos que eu vou mencionar aqui. Pessoal, hoje Deus trouxe ao meu coração um versículo que está em Jeremias 29:11, e eu quero meditar com vocês nessa manhã a respeito desse versículo, desse capítulo 29, versículo 11, e logo após eu quero estar orando por você, orando pela sua família, abençoando a sua vida, ministrando a bênção de Deus sobre o seu lar. Hoje, o Senhor falou comigo ao meu coração através dessa mensagem e creio que Ele vai falar com você também. Então, abra sua Bíblia comigo, querido, em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que sei, ou porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é que a palavra de Deus diz que é o Senhor que sabe os planos, os projetos e os sonhos
que Ele tem para cada um de nós. E uma coisa muito interessante a meditar nesse texto que eu percebo é que o Senhor deixa bem claro que é Ele que sabe os planos que Ele tem. E isso me faz fazer o seguinte questionamento: será que nós temos de fato andado nos planos de Deus? Será que nós temos de fato priorizado os projetos e os planos de Deus? Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora e que de alguma maneira pode estar enfrentando algumas dificuldades porque ainda não entenderam os projetos e os planos que Deus tem. Porque os planos que Deus tem para nós não somos nós que temos que adaptar os nossos projetos aos projetos de Deus. Não é verdade? O que nós precisamos fazer é aceitar os planos que Ele tem para a nossa vida. O problema é que nos dias atuais nós temos vivido tempos em que as pessoas querem que de alguma forma Deus se adapte aos seus projetos. Mas aqui a Bíblia deixa bem clara quando ela diz: olha, porque sou eu. Então Deus diz que é Ele que sabe os planos que Ele tem. Então Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E o que a gente precisa entender, querido, é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E muitas das vezes nós temos feito planos, quantas vezes você tem planejado coisas, buscado alguns tipos de direcionamentos que não estão conforme a vontade e o projeto que Deus estipulou para você. Então, a primeira coisa que eu preciso entender nesse texto hoje, por isso que eu disse que eu queria meditar com você nessa palavra, nesse devocional, nessa palavra nessa manhã, eu queria muito que você atentasse para essas palavras hoje, é justamente entender que muitos dos projetos que nós temos feito, muitas das vezes, e que não tem dado certo, é porque muitas das vezes os projetos não estão condizentes com os projetos de Deus. Então, tem muitas pessoas, de certa forma, buscando relacionamentos muitas das vezes que não estão dentro dos projetos de Deus. Tem muitas pessoas fazendo planos nos dias atuais, mas muitas das vezes essas pessoas não têm consultado primeiramente a Deus. E às vezes essas pessoas consultam todo mundo, consulta a família, consulta o cônjuge, consulta os amigos, mas a primeira coisa que nós precisamos entender de uma vida cristã é que todas as vezes que nós fazemos planos, a primeira coisa que nós temos que fazer primeiramente é buscar o direcionamento de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que apresente os seus planos ao Senhor, os seus projetos, e isso lhe sairá bem. Então, tem muitas pessoas nos dias atuais que estão frustradas, decepcionadas na vida, ou até mesmo decepcionadas, de certa forma, com a religião. Mas a culpa não é da religião, a culpa é do seu conhecimento.
Porque nós precisamos buscar direcionamento de Deus. Nós precisamos primeiramente buscar o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque ele diz na palavra dele desta forma, preste atenção, porque sou eu que sei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Outra coisa que nós precisamos entender, querido, que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Deus, ele está muito mais adiante no futuro, muito mais adiante daquilo que você imagina. Então, muitas das vezes você tem feito planos, mas esses planos, de alguma forma, que você tem feito hoje, de alguma maneira, pode causar algum dano à sua vida, à sua família, ao seu trabalho, ao seu negócio. Então, quando nós tomamos a decisão de colocar os nossos planos, de colocar esses projetos, de priorizar os projetos que Deus tem para nós, é impossível de dar errado. Mas quando nós fazemos os nossos próprios planos, baseados nos nossos próprios interesses e no nosso próprio ego, nós corremos o risco, querido, de muitas das vezes de ter muitas complicações, porque o mesmo Deus que é o Deus de perto é o Deus de longe, é o Deus que sabe hoje, mas é o Deus que sabe o que vai acontecer lá na frente. Então muitas das vezes você tem feito hoje planos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, mas são planos que de alguma maneira pode te levar muitas das vezes a perdas, a prejuízos. E muitas das vezes esses prejuízos são irreversíveis. Então nós precisamos primeiramente ter o cuidado de saber quais são os planos que Deus tem determinado para nós. Porque os planos que Deus tem para nós, eles carregam promessas. E as primeiras promessas que eu percebo nesses planos é que Deus diz que Ele vai prosperar os seus caminhos. E que a prosperidade dele não vai gerar dor, não vai gerar luto, não vai gerar prejuízo para você. Então, uma vez que eu dou prioridade aos planos que Deus tem para a minha vida, automaticamente a minha vida está resguardada no Senhor, porque Ele zela em cumprir pela palavra dEle. Então, nós temos que ter essa consciência nos dias atuais, porque muitas das vezes nós temos feito os nossos próprios planos. É interessante projetar, sim, é interessante de alguma forma, porque nós queremos ter uma certa segurança, mas desde que essa segurança não passe, muitas das vezes, à frente dos planos que Deus tem reservado para nós, porque os planos que Deus tem reservados para nós, eles carregam promessas de vida, de prosperidade, de paz e sem acréscimo de dor alguma. Então nós precisamos entender isso. Mas o texto não termina por aqui. E mais à frente o texto diz assim: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, olha só
as promessas que Deus tem através desses versículos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, que Deus cuida do nosso futuro, que Deus conhece, Ele sabe o que é melhor para você, Ele conhece, Ele sabe os planos, Ele sabe os caminhos que você tem que percorrer, Ele sabe a jornada que você tem que fazer, Ele sabe lá na frente o que Ele tem preparado em favor da sua vida. Então por que ficar preocupado? Então por que ficar ansioso com tantas coisas, colocando tantas preocupações? Tantas pessoas hoje que estão aí doentes, enfermas, porque tem colocado a sua vida baseado em muitas preocupações. Mas a promessa de Deus em Jeremias 29:3 é de lhes trazer prosperidade, paz e um futuro. Então, e não termina por aqui, olha só o que a palavra de Deus diz: de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus promete te dar esperança, querido. Deus promete te trazer segurança, abrigo, proteção, provisão, livramento. Então, uma vez que eu entendo essas promessas e me coloco debaixo das promessas de Deus, eu aprendo a descansar em Deus. Eu preciso descansar em Deus, porque confiar nos planos de Deus, querido, é um desafio, não é fácil, mas o que nós podemos pegar de tudo isso é que é muito melhor, a própria palavra de Deus diz que é muito melhor confiar no Senhor do que confiar no nosso próprio entendimento. Porque tem muitas pessoas que estão confiando na sua capacidade psicológica, na sua capacidade física ou na sua condição financeira. Mas sabe o que muitas das vezes acaba acontecendo? Como eu disse, nós só temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem à nossa volta. Então, muitas das vezes, as coisas acontecem no mundo aí fora. Então, o dinheiro que você tem, você pode não ter amanhã, né? Muitas das vezes a enfermidade se abate. Muitas das vezes o problema chega na vida da pessoa. Então, a única esperança que nós podemos confiar de fato é a confiança nos planos que Deus tem reservado para nós. Porque nós sabemos que os planos de Deus trazem esperança de paz, traz esperança de prosperidade, traz esperança de proteção, de livramento, e de nos dar um futuro bom e, além de tudo, não acrescentar dor alguma. Então, essa palavra de Deus que eu queria transmitir para você nesse dia, essa mensagem de Deus que eu quero trazer para o seu coração hoje. Você que de alguma forma tem feito tantos planos, tem consultado tantas pessoas, mas a minha pergunta para você é hoje: você já consultou a Deus? Você já buscou o direcionamento de Deus para os seus projetos nesse dia? Você já buscou de Deus a direção? Ou você está confiando no seu próprio entendimento? Ou você está baseando a sua vida no seu status, na sua condição financeira? Porque se você está fazendo isso, querido, eu quero nesse dia de hoje
te orientar a você depositar sua expectativa, depositar sua confiança no único que pode garantir um futuro de prosperidade, paz, saúde e, além de tudo, uma eternidade de vida. Então, se você hoje você entende que você tem colocado os seus planos, o seu futuro, simplesmente no seu próprio conhecimento, baseado na sua condição financeira, hoje é dia de você depositar a sua vida no altar de Deus. Hoje é dia de você se colocar debaixo do abrigo, do esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. E como é que eu faço isso? O próprio versículo nos dá essa resposta. Olha só o que o versículo vai dizer. Presta bastante atenção. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, o primeiro passo, querido, é a oração, é se achegar diante do Senhor. A única fonte, o único meio que nós temos é esse. Nós temos que nos achegar a Deus. Nós temos que clamar a Ele. Nós temos que buscar primeiramente a direção de Deus. É por isso que sempre nós falamos: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco primeiramente o reino de Deus, quando eu busco a Deus, quando eu priorizo as coisas de Deus, automaticamente todas essas demais promessas, elas vêm me acompanhando. Então Deus diz: clame a mim e responder-te-ei. Olha só o pedido de Deus nessa mensagem. Então Deus está falando conosco aqui que nós precisamos orar a Ele. Nós temos que buscar a presença dEle. Nós precisamos pegar, queridos, os nossos projetos e perguntar ao Senhor se os nossos projetos estão de fato alinhados aos projetos de Deus. Se a nossa vida está alinhada aos propósitos de Deus e não às outras pessoas. Nós precisamos viver a nossa vida baseada nos preceitos da palavra, ser orientado pela palavra, buscar direcionamento na palavra. Sabe por quê? Porque uma vez que a minha vida está alicerçada nas promessas de Deus, eu tenho proteção, eu tenho livramento, eu tenho Deus como meu protetor, eu tenho o Espírito Santo como o meu ajudador e o meu conselheiro. Então, uma vez que eu tenho o Espírito Santo como meu conselheiro, as minhas decisões são assertivas. Eu passo a andar em conformidade com os projetos de Deus, porque é o Espírito Santo que testifica a respeito de Deus. É o Espírito Santo que vai ditar se os meus projetos estão ou não alinhados com a vontade de Deus. Então, nesse dia de hoje, eu quero convidar você a buscar essa direção de Deus, a clamar ao Senhor juntamente comigo. No final agora desses versículos, nós vamos orar junto.
E eu quero convidar você a apresentar os seus projetos a Deus. E eu quero que você use de todo o seu coração e de toda a sinceridade para falar com Ele agora. E quando você falar com Deus, você vai buscar de Deus a direção dEle. Mas uma coisa também que nós precisamos estar abertos, querido. Nós precisamos estar abertos ao sim, mas também ao não de Deus. Porque o não de Deus muitas das vezes traz livramento e proteção. Quantas pessoas que, por deixarem de buscar a direção de Deus, ou por muitas das vezes, por deixar de ouvir o não de Deus, acabaram tomando decisões, e essas decisões hoje vieram de formas desastrosas. Quantas pessoas saem para viajar, mas não buscam a direção de Deus e acaba de certa forma se envolvendo em um acidente, perdendo a sua vida. Quantas pessoas não buscam a direção de Deus para fechar um negócio, para fazer uma sociedade, para entrar num relacionamento e casam muitas das vezes com pessoas que não deveriam casar, fazem sociedade com pessoas que não deveriam fazer, e aí acabam depois tomando aí um prejuízo muito grande, muitas das vezes acabam até perdendo tudo. Pessoas que se envolveram em relacionamentos que não deveriam se envolver, porque não buscaram a direção de Deus, não buscaram os planos que Deus tinha reservado para ela. E hoje estão pagando um preço muito caro por causa disso. Então, a palavra que Deus tem para nós hoje é essa: eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de fazer bem, planos de fazer prosperar, planos de trazer proteção para sua família, de trazer livramento para sua casa, de fazer com que você feche bons negócios, de fazer com que os seus caminhos sejam bem-aventurados. Mas para isso nós precisamos clamar ao Senhor. Primeiramente nós precisamos buscar a direção de Deus, porque senão não dá certo. E olha só, para finalizar, o que está escrito no final desse versículo: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que coisa linda, querido. Então, quando você ora, quando você busca, quando você clama ao Senhor, Ele vai deixar ser encontrado. Olha que privilégio. O Senhor está dizendo para você hoje, Ele vai deixar ser encontrado. Ele vai deixar você ter acesso a Ele. Então você vai conseguir tirar do Senhor as respostas que você precisa. Você vai tirar as dúvidas que tem dentro do seu coração. As respostas, se esses planos são da vontade do Senhor. Se isso que você está fazendo hoje está conforme a vontade do Senhor, Ele mesmo vai te responder, como Ele já está fazendo aqui através desse canal. Então, a palavra do Senhor está dizendo, olha, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ele está dizendo que Ele declara, e quando Deus diz declara o Senhor, Ele está afirmando, Ele está dizendo, olha, eu estou dizendo, é assim que é. Então, outra coisa que Ele está dizendo, olha só, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei,
e os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui? Que mesmo que você tenha se dispersado, mesmo que você tenha de alguma forma tomado decisões erradas, mesmo que você tenha saído, se desvinculado, tenha abandonado o seu ministério, abandonado a sua casa, mesmo que você tenha se dispersado do Senhor, Ele declara para você hoje: hoje eu te trago de volta para perto de mim. Então, querido, esta palavra de hoje foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. Logo de manhã, quando eu abri a Bíblia, quando eu comecei a fazer o devocional, quando eu comecei a buscar a direção de Deus para a palavra, e quando eu me coloquei aqui, pedi a direção de Deus, foi essa a direção que Deus trouxe. Deus quer trazer você de volta para perto dos braços do Senhor. Ele quer revelar para você os planos que Ele tem em seu favor. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua família, mudar o seu negócio, mudar a sua história, fazer nova todas as coisas. Mas a primeira coisa que nós temos que estar dispostos é muitas das vezes ter que ouvir o não de Deus. Porque até o não de Deus, querido, muitas das vezes vai ser aquilo que vai nos trazer prosperidade, paz e livramento, que é o principal de todos. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse dia de hoje: o Senhor sabe os planos que Ele tem para você. Tudo que você precisa fazer hoje é colocar esses projetos do Senhor como prioridade. É aceitar que os planos que Ele tem para você é muito melhor do que os seus. É aceitar que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade dEle vai te conduzir para esse lugar de descanso, de segurança e de paz. Então, para você que está vendo esse vídeo hoje, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, porque eu sei que tem milhares de pessoas que precisam também de começar a colocar os projetos de Deus como prioridade. E se essa mensagem ela transformou sua vida, ela tocou, ela trouxe um impacto no seu coração, você entendeu essa necessidade de mudança, essa necessidade de buscar a direção de Deus, de buscar a orientação de Deus, eu quero te convidar você agora a orar comigo, fazer uma oração juntamente comigo. E nós vamos orar. E nesse dia de hoje Deus vai mudar. Nesse dia de hoje Deus vai fazer novo. Deus vai transformar a situação. Aqueles que estão longe, Deus vai trazer para perto. E aqueles que já estão perto, Deus vai revelar para você os projetos que Ele tem reservado para cada um de vocês. Então, essa é a mensagem de Deus para esse dia. E nesse momento eu quero orar por vocês. Nós vamos orar agora. E quero pedir a Deus que abençoe seu dia, abençoe o seu trabalho, abençoe sua família, os seus projetos. Nós vamos apresentar diante de Deus agora a nossa casa, a nossa família, buscar o direcionamento de Deus, para que Deus possa cumprir
os projetos e os sonhos que Ele tem reservado para cada um de nós. Então, vamos juntos agora nessa oração e por último nós vamos encerrar fazendo a oração também que o Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso, mas primeiramente nós vamos orar. Então, curve a sua cabeça, ore juntamente comigo agora. Eu vou orar e você em concordância agora no mundo espiritual. Nós estamos ligando agora diretamente à fonte. Nós vamos nos ligar diante do Senhor. Nós vamos buscar a direção de Deus nessa manhã agora. E eu tenho certeza que Deus irá nos responder. Amém? Então, ore comigo assim agora. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento, meu Deus, eu coloco agora a vida desses meus amados irmãos em Cristo diante das tuas mãos, Senhor. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, já foi ministrada. A tua palavra, Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, já foi, meu Deus, transmitida, já foi aqui, Senhor, passada ao coração dos teus servos e das tuas servas nessa manhã. Meu Deus, visita cada família, Senhor. Visita cada lar onde essa mensagem chegar, nos quatro cantos dessa terra, aonde o Senhor levar essa mensagem, que essa pessoa entenda, meu Deus, que melhor é os projetos que o Senhor tem em favor da vida dela, que ela possa entender, Senhor, que melhor são os planos que o Senhor tem preparado em favor de cada um deles. Assim, meu Deus, eu oro, eu coloco a vida dos meus irmãos agora, meu Deus, que necessita, Pai, de um milagre, que necessita, meu Deus, de uma transformação. Os que estão longe, Senhor, traz para perto, meu Pai. Os que já entenderam essa mensagem, comece a trabalhar na vida delas a partir de agora. Começa a se revelar, porque o Senhor mesmo diz, declara o Senhor, eu me deixarei ser encontrado. Então, Senhor, se revela, meu Deus, para esta pessoa, meu Pai. Se revela para essa pessoa nesse dia de hoje. Vai de encontro, Deus, a esta família, meu Pai. Vai de encontro a este casal. Vai de encontro a este jovem, essa jovem. A essa pessoa, meu Deus, também, que está, Senhor, numa clínica de recuperação. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra, Deus, dentro de um presídio, em um hospital, aonde essa pessoa estiver agora, meu Deus, no trânsito, dentro do seu carro. Essa pessoa, meu Deus, talvez que me escuta, Pai, na madrugada, aonde que esse vídeo chegar, seja a hora que for, Pai, porque em outros países será em outro momento, mas aonde essa oração chegar, chegue com ela também, meu Deus, a providência do Senhor, meu Pai. Toca, Senhor, aonde o homem não pode tocar, aonde a medicina não pode tocar, o Senhor pode, meu Deus. Liberta, Senhor, aquele que precisa de libertação. Traz a cura, meu Pai, para aquele que precisa da cura de uma enfermidade. Aquele que necessita, Pai, de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir as portas de emprego. Aquele que precisa de uma provisão, meu Deus, ali, Senhor, de uma porta de trabalho, meu Deus, de uma conta para pagar, um aluguel, meu Deus, uma prestação, uma causa judicial. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, nesse momento dessa oração. Toma essas causas judiciais, meu Deus. Meu Deus, entra com a providência na vida desse homem.
Entra com a providência, meu Deus, na vida dessa mulher. Alcança, Senhor, essa família hoje com salvação, com cura, com libertação, mas principalmente, Senhor, revela os teus planos para os teus filhos nesse dia de hoje. Essa é a minha oração ao Senhor. Eu entrego, meu Deus, cada vida, Senhor, neste canal, diante do Senhor, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Querido, que Deus abençoe o seu dia. Como eu disse, pessoal, esse dia já é um dia de bênção sobre a sua vida. Fique atento aos planos de Deus. Dai atenção aos projetos de Deus. E você que de alguma forma também que queira ajudar o nosso canal, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo hoje com seus amigos, nos seus stories, compartilha, curte, comenta nos nossos vídeos, para que esse vídeo chegue a outras milhares de pessoas também, que precisam hoje entender os projetos e os planos que tem Deus reservado para cada um de nós. Amém? Então, esse é o canal. Agora nós vamos ter uma mensagem pela manhã. Todos os dias agora nós vamos entregar de Deus uma mensagem especial para vocês. Então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar nos nossos vídeos, para que esse canal cresça, para que esse canal possa também alcançar outras vidas e que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre cada um de vocês, que a paz de Deus venha de encontro ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e a paz, que Deus abençoe.